Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cabe-nos saudar os peticionários por terem trazido a esta Casa a discussão sobre a pesca lúdica. Embora a matriz da petição seja sobre as restrições impostas a esta atividade em tempo de pandemia. Os peticionários não têm culpa que muitas das suas petições não sejam discutidas a tempo, mas sim do processo de calendarização da Assembleia da República, que, diga-se em abono da verdade, tem dado passos mais significativos e mais atenção nesta legislatura na discussão das petições. Recordemos que a pesca lúdica foi uma das atividades que, durante o estado de emergência, foi confinada, sem que se perceba os porquês, pois salvaguarda o distanciamento, é praticada ao ar livre e até poderia servir para descomprimir numa altura difícil em que o facto de ficar em casa poderia agravar diversos problemas, inclusive de saúde. Para além do mais, a pesca lúdica, nas suas envolventes apiada, embarcada e submarina, envolve cerca de 500 mil de praticantes, sendo que na altura contavam com cerca de 300 lojas de pesca, tendo muitas delas sofrido na pele por terem sido obrigadas a fechar, porque os praticantes foram obrigados a ficar em casa. Algumas dessas lojas nunca voltaram a reabrir. Alguns dos importadores tiveram de mudar de ramo, sendo que, 2 anos envolvidos, ninguém percebeu, porque a pesca lúdica não teve regime de exceção e não foi permitida durante o estado de emergência. Foi daquelas medidas à boa maneira portuguesa, socialista, no papel, sem olhar para atividades que podiam ser diferentes e que não prejudicariam ninguém, e assim foi preferível deixar as pessoas em casa sem poder exercer uma atividade ao ar livre que já por si respeita as regras de distância. Não se compreende, mas aconteceu. Naquele país onde o Covid não chegaria, seria apenas uma gripezinha, ou no país onde se gastaram milhões em ventiladores que nunca apareceram ou funcionaram. A pesca lúdica e os seus praticantes têm sido sempre uma das preocupações do Chega. Por isso, apresentámos nesta Casa um projeto de resolução que, infelizmente, não poderá ser discutido hoje, mas apenas em sede de comissão, que visa reduzir substancialmente os valores relativos ao licenciamento do exercício de pesca lúdica regional e nacional. Uma modalidade ao ar livre, que traz benefícios evidentes para a saúde. Numa altura em que muitos portugueses preferem ficar em casa, não pode ser castigada com taxas e taxinhas, por vezes difíceis de compreender, com vários aumentos anuais, mas que nada melhorou para melhores condições, acrescentando o valor dos materiais para exercer e que torna difícil a sua realização. A pesca lúdica representa uma prática intemporal, ligada à história cultural portuguesa, nomeadamente em localidades costeiras, mas também do mundo rural ribeirinho. É uma atividade de lazer, promotora de vários prazeres pessoais, económicos e sociais. Com ela, promove-se a convivência social, o próprio bem-estar de todos quanto a praticam, conseguindo-se reunir em torno da pesca lúdica verdadeiros momentos de convívio e comunhão familiar. A par da questão social apresentada, é a articulação que se assiste entre esse elemento e as questões de saúde, que a prática de pesca lúdica garante, sobretudo pela mesma se realizar em contacto com a natureza, ao ar livre, mas também enquanto fator económico das zonas onde decorre, potenciando particularmente o turismo e a economia da região. A legislação que rege esta atividade tem tido queixas por parte dos pescadores, sobretudo atendendo à proibição da prática da pesca lúdica nas zonas de pesca profissional. No que respeita, por exemplo, ao Rio Tejo e a toda a zona que lhe está ligada, a prática da pesca lúdica reúne todos os elementos anteriormente mencionados, mas garante também o respeito e defesa do meio ambiente, de preservação e proteção de espécies, entre tantas outras rúbricas de cariz ambiental. É importante que haja a garantia do Governo da harmonização das regras e procedimentos que permitam a sua realização. Percebemos que existe por parte de setores da sociedade um sentimento de dificultar com mais taxas os setores da pesca lúdica e, por exemplo, da caça. Mas, da nossa parte, continuaremos a exigir a este Governo que tome medidas para defender ambas as atividades, dada a importância que têm a nível nacional. Disse.